Aviso importante. É estritamente proibida a cópia parcial ou total de qualquer informação relacionada aos casos clínicos discutidos neste canal, bem como a divulgação de dados pessoais de pacientes de acordo com a LGPD. O sigilo e a confidencialidade dos pacientes são prioridades absolutas do diagnosticando e do professor Odilon Souza. Como profissionais de saúde, é nossa responsabilidade proteger suas informações e garantir o respeito à privacidade. Lembre-se de que as discussões neste canal são apenas para fins educacionais e colaborativos. Qualquer reprodução, divulgação não autorizada ou uso indevido das informações compartilhadas pode acarretar em consequências legais. Contamos com sua ética profissional e compromisso em manter a confidencialidade dos casos clínicos e a privacidade dos pacientes. Vamos trabalhar juntos para promover um ambiente seguro, respeitoso e focado no aprendizado mútuo. Agradecemos sua compreensão e colaboração nesse importante assunto. E aí, preparado para o próximo caso? Separei mais um caso daqueles para a gente raciocinar. Legal? Veja, analise o caso, analise o meu diagnóstico, analise a minha solução e dê opinião. Acho que dá para fazer de outra maneira? Compartilha com a gente. Legal? É isso que eu quero debater o diagnóstico. Eu quero demonstrar o nosso trabalho, como ele está sendo feito. Então, bora ver mais um caso. Então vamos lá começar esse caso. É um caso também, né, como a gente gosta, com bastante dificuldade, sensacional para aprender esses casos complexos de ortodontia. Então olha só, uma paciente também jovem, pequena assimetria, então ela tem ali um lado direito, aqui no nosso direito, aqui um pouquinho maior. Aqui uma foto de perfil que chama a nossa atenção. Primeiro, um erro da radiológica. Então essa linha que vocês veem, eu sempre peço, é o que a gente chama de vertical verdadeira. Então uma linha, né, que vai me mostrar uma vertical verdadeira, né, como o nome diz, para eu saber o posicionamento da cabeça dessa paciente. Então olha só, o posicionamento da cabeça dela era muito mais para cima, ó. E aí acertaram na hora de cortar a foto. Então olha como essa vertical verdadeira está incorreta e a gente precisa acertar ela para ter uma real noção de onde está o aumento. A gente pode de repente fazer uma análise facial aí e cair num erro. Então cuidado. Aqui ó, na foto dela sorrindo também, ela acabou compensando o posicionamento da cabeça. Então ó, voltando lá, olha só como a gente tem um perfil padrão 1, mas olha o lábio superior e o lábio inferior. Olha como o lábio inferior está à frente do lábio superior, um ângulo nasolabial aberto, né? Alterações bem significativas, porque assim, ela não tem um sulco, se a gente olhar aqui na foto de frente, ela não tem um sulco nasogeniano, mesmo aqui na de perfil, a gente pode ver que ela tem uma certa, um aplanamento aqui de depressão infraorbitária, mas eu acho que não é nada que demonstre uma classe 3 por maxila. Até o contrário, né? Uma classe 3 por maxila, esse ângulo nasolabial dela estaria mais fechado. O lábio à frente, mandíbula, protusão de mandíbula, será? O ângulo está meio fechado aqui, né? O mento labial está fechado. Provavelmente uma protusão de incisivos. Então, também, né? Bastante coisa diferente nesse caso. Se a gente reparar a oclusão, aí complicou mais ainda. Uma oclusão de classe 1, bilateral, bastante apinhamento anterior, ó. Uma mordida aberta, né? Não é só porque está totalmente ali, tem um vão entre o dente e o outro que é mordida aberta. A hora que a gente vê ó, essa mordidinha de topo aqui, já é considerada uma mordida aberta. Então, uma mordida aberta dentro alveolar. Ó, quanta compensação essa paciente tem nesses incisivos. Muita coisa, né? A gente vai precisar da cefalometria. Quer dizer, ela é um perfil que a gente olhou ali, padrão 1, uma oclusão de classe 1, só que de topo anterior.
né? Os incisivos todos compensados aí. Aqueles casinhos deliciosos para a gente errar e viver aí alguns anos com o paciente. Cefalométrica ali na panorâmica, desculpa, estou empolgado para ver a cefalometria. Olha só, os côndilos têm um pouquinho de diferenciação, mas nada também muito grave. É muito normal os pacientes terem essa assimetria condilar, tá? Não é nada muito raro, não. O que não pode é ter classe 1 de um lado e classe 2 do outro, ou classe 1 de um lado e classe 3 do outro. Isso aí me demonstra um crescimento esquelético muito fora do padrão. Aí a gente vai ter que fazer tratamentos como a gente já viu aí em casos anteriores. Olha a teleradiografia dela. Olha a boca cheia aí, ó. Aqui ela já está mais para uma protusão, né, dos incisivos. Aqui a pequena assimetria que eu falei, se vocês olharem aqui o ângulo da mandíbula, eu consigo ver as duas imagens. E vamos cair para a cefalometria. Então, ó, lembrando, a USP é sempre a cefalometria que vem da radiológica, que a gente vai usar, e depois, para o nosso diagnóstico funcional, eu traço a minha própria cefalometria lá, com os 3 ângulos que a gente já conhece. Então, olha lá, ó, FNP 86, diminuído, o NAP 9, SNA, opa, ó, para quem achou que ela tinha uma deficiência de maxila, nada, ó, 82, 85, SNB 80, um ANB de 4. Por quê? A maxila está mais para frente, basicamente 5, né? SND 76, 77. Então, olha só, um crescimento antero-posterior maior de maxila. Então, ó, crescimento sagital desequilibrado com alteração na posição da maxila. Maxila para frente, deixando o perfil mais convexo. Crescimento vertical, olha só. Eixo Y, que em alteração. Plano oclusal, base do crânio com plano oclusal, ótimo. Base do crânio com plano mandibular, ó, 33. Crescimento vertical equilibrado. Dente, ó, 103 o padrão, 102 de incisivo. A gente achou que estava um pouquinho mais vestibularizado, não está não. 1 ponto NA, aqui a gente já tem um incisivo lingualizado, um pouquinho protuído. Já o B, ó, vestibularizado, protuído, protuído, vestibularizado. Então, ó, incisivo superior bem posicionado e inferior vestibularizado. Mento ósseo, tecido mole e mento ósseo. Está pertinho, né? Ela não tem grandes alterações. O que vai ter ali é o H com ponta de nariz. 8. Por mais que aquele lábio inferior tá para frente, não causou grande alteração em perfil, né? E a parte de mento ósseo, pouco desenvolvido. Está desenvolvido, mas nada além, um pouquinho só. Um desenvolvimento, fala assim, na média. Triângulo de Tweed, que é o que eu gosto, olha só. FMA, Frankfurt com plano mandibular, crescimento equilibrado. O que eu vou ter é uma grande vestibularização de incisivo inferior. Então aqui a gente vai ter que lembrar, eu tenho vestibularização já 106, muito além do que a gente costuma, 9 graus além do que a gente costuma permitir, e eu tinha bastante apinhamento, hein? Vai cruzar. Cuidado com o que faz. Então vamos dar uma olhadinha ali na cefalometria simplificada, que é o que a gente usa para fazer o nosso diagnóstico funcional. Então olha só, ângulo goníaco bom,
E o ímpar, ó, deu um pouquinho de diferença da radiológica, 103. E o diagnóstico? Ah, que maravilha! Ela é limite para mordida aberta esquelética, mas ela é biprotusa. A gente tem ali no casinho 6, uma paciente por classe 2 esquelética. E aí eu falei, olha, essa paciente ela é classe 2 esquelética, ela tem o ímpar aumentado, e só tenho duas possibilidades de eu ter o ímpar aumentado, acima de 97 graus. Ou essa paciente é classe 2 esquelética, ou ela é biprotusa. Então, olha só, ficou no limite, mas aqui passou. Então, eu posso ter um diagnóstico limite ali entre mordida aberta esquelética ou biprotusão? Posso. O tratamento basicamente vai ser o mesmo. Então, mordida aberta esquelética ou biprotusão, o tratamento é basicamente o mesmo. Então, se eu optar por chamar ela de biprotusa ou de mordida aberta esquelética, vai dar exatamente no mesmo, tá bom? A gente está no limite do ângulo goníaco inferior. Então, e o tratamento dessa paciente? Exodontia, né? Não tem nem o que falar. Exodontia do 14, 24, 34 e 44. Então, se ela fosse mordida aberta, provavelmente eu vou ter, né, se eu tratar ela com mordida aberta, e ela for realmente, a gente vai ter bastante mesialização de posterior. Biprotusão, a gente vai ter mais inclinação de incisivo inferior, lingualização de incisivo inferior. Então não se preocupe, eu recomendo montar um MBT, deixar o aparelho trabalhar e aí a gente vê os parâmetros. Então olha lá, primeira coisa, exodontia antes de montar o aparelho. Por que você extrai antes? Porque o peso do lábio vai me ajudar a jogar esses incisivos para trás, né? Já ajuda, já economiza meu tempo. Ele mesmo já vai jogar isso para trás. Sensacional. A gente chama de autocinese, né? Vai praticar autocinese. No autoligado a gente falava muito em autocinese. E é exatamente o que vai acontecer. Por isso que extraia sempre antes, tá bom? Então, os 4 prés. Depois, montei um MBT, começo a alinhar e nivelar, ó, 14, depois o 16 mais o 14, 17 por 25, 19 por 25 na Itai. Então, aquela sequência que eu faço para chegar mais rápido ao retangular. Cheguei no retangular, fio de retração, 19 por 25 aço. Vou retrair até classe 1 canina. Então, é sempre a mesma regra. Esse é o legal da mecânica, esse é o legal do diagnóstico. Sempre a mesma regra. Alinho e nivelo até achar classe 1 canina. Achei classe 1 canina, o que eu vou fazer? Mesialização dos posteriores para terminar de fechar o espaço remanescente. Tá? Facinho, tranquilo de fazer. Cheguei na classe 1 canina, fechei todo o espaço posterior. Adeus, casinho. Então, olha que caso show de bola. O paciente parecia com perfil de classe 3, porque estava com o lábio inferior à frente, né? Depois, uma classe 1, dento alveolar. Uma classe que depois, a hora que eu alinhasse os dentes ali, ia cruzar. Ela ia para uma mordida de topo até cruzada anterior. Então, olha... E aí, monte e alinhe um caso desse. Ah, eu não quero extrair, vou fazer alinhamento e nivelamento. Cruza anterior. Vai cruzar anterior. Ou então você vai jogar os incisivos superiores para frente. Ah, vou usar um elástico de classe 3. Vai abrir diastema entre canino e lateral. Não há outra possibilidade de tratar esse caso a não ser 4 exos. Senão você vai, no mínimo, terminar esse caso em topo a topo. Sem guia anterior, ela já não tinha guia anterior, você vai manter ela sem guia anterior. Vai prejudicar a TM, lesão não cariosa, né, as abifrações, trauma dentário, perda óssea, instabilidade.
né? Usa, ou então manda a paciente usar contenção eterna, né? Complexo. Então, casinho show de bola. Espero que vocês tenham gostado e se empolgado da mesma forma que eu. Quando eu estava procurando um casinho, eu achei esse. Falei, cara, que sensacional esse caso. É uma aulinha aí, de novo, de ortodontia. Não achou? Pergunta. Não está entendendo? Pergunta. Coloca comentário. Fala aí para mim, o que daria mais para fazer? Será que daria para fazer slice? Quanto de slice eu conseguiria fazer? Vamos debater. Legal? Valeu. Até o próximo caso. Aviso importante. É estritamente proibida a cópia parcial ou total de qualquer informação relacionada aos casos clínicos discutidos neste canal, bem como a divulgação de dados pessoais de pacientes de acordo com a LGPD.